Olha só, falando do método 10 em 10 para gerenciamento de riscos. Esse método, ele tem como primeiro objetivo garantir com que você fique na estratégia pelo menos 10 meses, né, da tua operação. Como você vai fazer isso? Né? Supondo que você tenha um capital, né, de R$ 3.000 para operar. Né? O que o método propõe? Que você divida esse capital, né, num risco mensal de no máximo R$ 300. Isso por quê? Para que você, caso os meses que você entrou na operação deem negativo, você se mantém na estratégia até que você tenha um mês positivo, né? Por que disso? Porque existem meses que são extremamente bons para uma estratégia. Então, uma estratégia que segue tendência, essa estratégia naturalmente vai ser positiva num mês que tem muita tendência, né? Se você tem uma estratégia de tendência e um mês está oscilando, né? Ou seja, está naquele zigue-zague, você provavelmente não vai ter um bom resultado com uma estratégia de tendência, né? Então, o que vai acontecer? No mês que for positivo, você está posicionado, ou seja, vai lucrar o máximo possível naquele mês, mas no mês negativo, você já vai sair rapidamente da estratégia assim que os seus R$ 300 forem consumidos. Então, isso aqui significa o quê? Se os dois primeiros trades de R$ 150 forem mal sucedidos, a estratégia vai estopar no mês, né? Essa é a ideia. Mas no mês que for positivo, você vai ser bem sucedido, né, naquela estratégia, então você vai ganhar o máximo possível ali. Né? Então, por exemplo, tá, o risco retorno mensal, o risco de R$ 300 no mês, mas a meta mensal é de R$ 1.500. Né? Então, muitas estratégias, quando elas são bem sucedidas, elas ganham muito dinheiro no mês. Então, é importante ter essa definição aqui. Basicamente, o risco mensal é o teu capital dividido por 10 e a tua meta mensal vai ser o teu capital dividido por 2. Né? Ou seja, no mês que for bom, você teve 50% de resultado. Né? Se você vai operar um portfólio inteiro, né, o que vai acontecer? Quando você tem várias estratégias operando ao mesmo tempo, a tendência é que quando o mês é bom, ele é bom para a maioria das estratégias. Quando o mês é ruim, ele é ruim para a maioria das estratégias. Porém, a ideia é que as estratégias elas se protejam, ou seja, quando uma estratégia está ganhando, né, a outra está perdendo, e quando uma está perdendo, a outra está ganhando, e as estratégias se protegem. Então, supondo que você tenha um portfólio de 10 estratégias, né? Você vai ter uma meta mensal aqui de 7.500, né? Que é basicamente o teu risco mensal do portfólio vezes 5, né? Só que o teu risco mensal aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai somar o risco de todas as estratégias, que é 3.000, e vai dividir por 2. Por quê? Porque quando você tem mais estratégias rodando ao mesmo tempo, é natural que você reduza o teu risco mensal. Por quê? Porque uma está protegendo a outra. Se eventualmente todas as estratégias começarem a tomar stop, né, é prudente que você encerre a tua operação do mês de maneira rápida, né? Ou seja, o portfólio ele reduz o teu risco retorno também aqui. Né? Esse é o método 10 em 10, porque garante que você fique 10 meses na operação, mitiga um risco retorno mensal para potencializar aqueles meses que são extremamente positivos, né? E também te coloca aqui uma estratégia de portfólio para que você use um portfólio para poder mitigar a tua estratégia, né? O teu resultado como um todo. Aí, só dando um exemplo aqui, o mês de junho, né, das estratégias pitagorianas e a búfalo na OnTick. Então, o mês de junho foi um mês extremamente positivo, né? O que aconteceu? Quando o mês é positivo, ele é positivo desde o início. Então, o rebaixo de saldo aqui do portfólio inteiro foi em torno de R$ 500, né? Ou seja, ele teve um rebaixo de R$ 500, depois foi para cima até que chegou num resultado bastante expressivo aqui. Né?
No resultado, no mês que o portfólio ele performa mal, o que acontece? Em geral, o rebaixo de saldo ele é grande também. Ou seja, passou de R$ 1.500 de rebaixo de saldo aqui, simplesmente não vale mais a pena ficar esperando voltar, né? Tem que deixar o mês terminar, é um mês ruim. Qual é a premissa aqui? Quando um mês é de tendência, ele tende a ser de tendência logo desde o início, né? E os primeiros dias eles são os mais positivos. Quando o mês ele oscila, ele tende a oscilar desde o início, né? Então, uma estratégia de tendência começou ruim, quer dizer que ela vai ser ruim o resto do mês. Uma estratégia de oscilação, ela começou ruim, quer dizer que ela vai ser ruim o restante do mês. Por isso que a gente usa essa premissa para aplicar esse modelo aqui, e os pitagorianos, quando você olha o histórico dele ao longo do ano, né, do portfólio pitagoriano, você percebe que esse comportamento se mantém. Então, a partir do próximo mês, a gente está ajustando as estratégias pitagorianas para que o risco máximo por estratégia seja de R$ 300, ou seja, se a estratégia começou errando, ela vai parar logo no começo do mês, né? Mas o alvo, quando positivo, ou seja, quando o mês estiver bom para as estratégias, a gente vai buscar o máximo de retorno possível para cada estratégia. Isso tudo de maneira automática, né? Para o Búfalo é a mesma coisa. O Búfalo está ajustado à estratégia agora. O Búfalo é uma estratégia de tendência. Agora a gente vai ter o Búfalo Free como uma estratégia de tendência, né? Vai mudar o nome dele aqui. E o Búfalo CWE15 como uma estratégia de oscilação. Então, somando os dois aqui, você vai ter um risco mensal de R$ 1.000 e somando todos os pitagorianos, um risco mensal de 1.500. Isso significa que, para operar o portfólio como um todo, você não precisa mais de tanto capital, ou seja, para o portfólio como um todo hoje, você precisaria de R$ 50 mil para operar, e agora, a partir do mês que vem, basicamente com R$ 10 mil, aí, R$ 12 mil nos pitagorianos você opera para o ano inteiro, e com os búfalos também com R$ 10 mil você opera o ano inteiro, ou seja, é a estratégia 10 em 10 sendo aplicada em todos os modelos universo quântico que estão na Untic, né? O que muda aqui? A maioria das pessoas que operam com robô, elas reclamam quando o robô para de operar, né? Mas quando o mês está ruim, é importante que o robô não opere. Essa é a visão que a gente está colocando aqui, né? Então, para os clientes que operam o universo quant, cada vez mais a gente vai evangelizar, vamos dizer assim, para que todo mundo entenda que as estratégias não podem operar quando o mês estiver ruim. Ou seja, vai ser normal que os robôs fiquem parados em meses de risco. O robô tem inteligência para isso, é possível identificar um risco e não operar, né? Então a gente vai usar essa inteligência agora na busca dos resultados. É isso aí, até o próximo vídeo.